Amém? Vamos ler então Gênesis 24, versículo, nós vamos ler do 1 ao 4. E era Abraão já, o que Abraão era? Velho e adiantado em idade. Além de ser velho, era adiantado de idade. Então, o irmão Robert, a redundância, não. Ele tinha muita idade e já estava castigado. Quando fala velho aqui, é que está mesmo experiente, bem vivido e com muita idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Preste atenção nisso, que isso é muito importante para o que nós vamos falar hoje. Abraão já tinha muita experiência, tinha vivido bastante, tinha muita idade e era abençoado em tudo. Versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e a minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E quem pode, diga amém. Amém. Nós estamos diante de um texto, de um episódio cultural. Então, o que ocorre aqui não pode ser tomado como doutrina. Por quê? É uma situação cultural da época. Hoje já não se faz mais isso. Então, eu não posso pegar essa parte da história de Abraão e aplicar ela no seu sentido literal nos dias de hoje, que não vai dar certo. Por quê, irmão Robert? Porque a cultura mudou. Mas eu posso pegar o sentido moral e aplicar para os dias de hoje. Então, literalmente, não dá para aplicar, por exemplo, eu mandar um servo, até porque eu não tenho servo, né? Isso aí, Abraão era rico, bom de grana. Então, ele pega um servo dele, o mais velho da casa, e manda o servo buscar uma mulher para o seu filho casar, que era Isaque. Hoje não se aplica isso em nada na nossa cultura, em nada. Então não tem como eu fazer isso, eu aplicar. Mas por que Abraão faz isso? Nós lemos o primeiro versículo e fala de Abraão, um homem extremamente experiente, um homem extremamente rico, porque fala que ele era abençoado em tudo. Abraão era um homem extremamente próspero, e ele quer dar continuidade a isso. Ele quer dar continuidade à sua linhagem e quer dar continuidade à promessa. Então, qual que é a aplicação que a gente pode fazer para os dias de hoje? Se eu quero que a minha descendência seja abençoada ou não. Quem faz a escolha? É nós. Eu quero que os meus filhos, que os meus netos sejam abençoados. Então eu vou trabalhar para isso. É isso que Abraão está fazendo. A cultura da época permitia, então ele chama o servo, faz um pacto com o servo, fala, eu preciso que você vá lá na minha terra e pegue uma moça de lá para trazer para o meu filho Isaque. É a decisão de Abraão dar continuidade à promessa. Dar continuidade. Irmão Robert, mas eu vivi uma vida toda atribulada. Até chegar em mim, que eu conheci Jesus, eu vivi uma vida toda atrapalhada. Então é sua decisão. Ou você passa a bênção que está sobre você agora para a sua descendência, ou você traz a cultura atrapalhada que você viveu e transmite ela para os seus filhos. E aí vai continuar do mesmo jeito. A escolha é nossa. É fácil, irmão Robert? Não. Como eu já disse para os irmãos, requer educação. E educar é extremamente difícil. Educar não é fácil. Não é para qualquer um. Então, precisa se esforçar. Abraão entende aqui que ele precisa dar continuidade. Então, vai lá, busca uma mulher, uma jovem, uma moça para o meu filho Isaque. E ele dá as características, ele fala como tem que fazer. E o moço vai lá e faz o teste lá, a moça passa no teste e vem. É bênção. E eu preciso entender isso. Que a responsabilidade, ou
parte da responsabilidade, da bênção sobre os que vierem na minha descendência, filho, neto, bisneto, está sobre o que eu aplico na vida deles hoje. É por isso que eu falo, fulano, traz o anjo para a igreja, traz o anjinho, o abençoadinho para a escola dominical. Mas ele não quer acordar cedo. Levanta ele mesmo sem querer. Isso, levanta o abençoadinho. Para ele vir para a escola dominical. Mas ele vem chorando, está aí chorando mesmo. Por quê? Porque a gente precisa inculcar isso aqui na cabeça deles. A gente precisa inculcar a raiz bíblica na cabeça dele. Então a gente precisa. Abraão vai agora dar continuidade. A gente vai falar aqui primeiro sobre propósito e direção. Nós vamos falar em 2 temas, porque, irmão, nós estamos falando de família estruturada. Família estruturada é a base de uma sociedade saudável. Hoje mesmo eu estava falando com algumas pessoas lá no conselho sobre o excesso, a demanda alta na assistência social. Por que a demanda está alta na assistência social da cidade? Porque as famílias estão desestruturadas. As famílias desestruturadas levam a alta demanda para assistência social. Se nós tivermos famílias estruturadas, nós vamos ter uma baixa demanda na assistência social da cidade. E aí a gente precisa cuidar. Então, um dos pilares que nós vamos tratar hoje é o propósito e direção. Do quê? Do namoro e do casamento. Porque, irmão, para chegar num casamento, primeiro precisa namorar. Não tem como, já conheci e já casei no outro dia. Não. Namoro é isso, é a fase de apresentação, a fase de casamento. E aí algumas pessoas confundem, né? Porque entende que namoro é só afetividade. Não, eu não posso falar que o namoro é ruim, que o casamento é ruim. Não, essa geração que está chegando precisa entender através de nós que casamento é bom. Essa geração que está chegando precisa entender que casamento é bom. Porque lá no mundo a ideia que tem é que casamento é ruim. Aqui dentro não. Aí, mas meu casamento é uma prova, então você precisa rever. Principalmente se os dois for crentes. Se os dois for crentes, irmão, a gente precisa sentar e conversar. Porque a geração nova que está chegando precisa ver o casamento como uma coisa boa. Por quê? Porque foi Deus que falou. O que Deus fala lá no Éden? Gênesis 2,18. Põe aí para nós ver. Gênesis 2,18. O que Deus fala lá? Ó? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aí diz, far-lhe-ei outro varão. Não dá certo. Não é isso que a Bíblia fala. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Então foi Deus que falou que não é bom o homem viver só. Então eu não posso falar para um adolescente que quer namorar, que está com os hormônios à flor da pele, dizer, não é bom, só o Satanás está na sua vida. Você tem coragem, João? Não, eu não posso dizer isso para ele. Eu não posso, eu tenho que orientá-lo. É ruim se ele chegar, eu estou gostando de um varãozinho, outro varão. Aí a gente tem que orar. Agora, quando é um varão com a varoa, a gente tem que administrar isso. Por quê? Porque é bíblico, é o natural. Nós fomos criados para isso. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. É o natural. Não é bom que um homem viva só. Então, a criancinha saindo da fase da infância para a adolescência, ela vai começar a sentir umas coisas diferentes, uns negócios diferentes. É comum. E aí a gente tem que sentar e orientar. Por quê? Porque, biblicamente, adolescente não biblicamente, eu tenho que falar para você biblicamente. Nós vamos chegar ao entendimento aqui que, mas eu sou adolescente e eu quero namorar. Parabéns, o problema é teu. Depois tu não vai dizer que ninguém te avisou. Eu vou dizer que não. Tá bom, não quer namorar. Quem sou eu? Posso aconselhar. Lá fora, diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. A Bíblia não. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança. É isso. Então, cada um faz o que quer da sua vida. Mas eu, como pastor, eu preciso orientar. Então, eu vou ver, bonitinho. 13 anos, 14 anos falando de namoro. Que lindo. Não é lindo, não.
Não, tem que conversar sério. Senta aí, vamos conversar. E conversar sério. Por quê? Porque eu fiquei uma vez chateado com o pastor, que eu acho que eu tinha 14 anos na época, e eu fui procurar ele para conversar, que eu queria namorar, irmão. Eu tinha 14 anos, todo mundo namorando, queria namorar também. E eu fui conversar com o pastor, falou que eu queria namorar. O pastor nem me deu atenção. Deixou eu no vácuo. Por isso que se hoje uma criança me parar e dizer, pastor, eu quero conversar com você, eu falo, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar. Porque isso ficou no meu coração até hoje. E olha que eu nem sabia que ia ser pastor, mas hoje quando eu lembro, eu falo, se um bebezinho recém-nascido, as primeiras palavras ele está falando, que eu quero falar com o pastor, eu digo, fale, vamos sentar, vamos conversar. Porque se ele quer falar, eu tenho que ouvir. Minha função é essa, eu tenho que ouvir. Então está lá. Né? Agora, nós precisamos, é comum sentimento, é comum, Agora a gente precisa direcionar. Por exemplo, um adolescente chega para o pai e diz, pai, eu estou gostando de fulano, de fulana. Você vai falar o quê para ele? Você vai dizer, meu filho, vamos conversar. Vamos sentar aqui. Como que é? O que é isso, gostar? Né? O que você quer com essa palavra gostar? Porque se um adolescente vem conversar comigo e fala que está gostando, eu falo, que bom, né, que você está gostando, goste mesmo. Goste de todas. Goste de tudo, você tem que gostar mesmo, goste à vontade. Mas o que é isso, gostar? Por enquanto a gente fica por aí, gostar. Vai orando, vai prestando atenção nos movimentos. Por quê? Porque a questão do namoro, biblicamente, é uma preparação para o casamento. É uma preparação para o casamento. Aí vamos pensar num jovem, num adolescente, que quer namorar. Qual que é o senso de responsabilidade dele? Acorda de manhã, nem força para escovar o dente o miserável tem. Fica com bafo de onça dentro de casa o dia todo. Não lava uma louça dentro de casa, não tica um lençol da cama. Não, um jovem desse vai namorar para quê? Vai morrer os dois. Não, irmão, não. É senso de responsabilidade, irmão. Eu tenho que ensinar. Não, peraí, qual é o nível da sua responsabilidade? Esse dia, hoje eu estava vendo uma postagem lá, uma menina falando, um meme, né? Mas a menina ligando para o pai, saiu com o namorado, pai, me ensina passo a passo como trocar um pneu de carro. Aí o pai falou, você não está com o seu namorado? Aí ela falou, tô. Só que ele não sabe trocar o pneu do carro. Aí o pai falou, a primeira coisa, termina o namoro. Por quê? Para quê que quer? Não. Aí você tem um homão dentro de casa, um varãozão. Aí a lâmpada queima, o varão não consegue trocar a lâmpada. Não tem condição de pegar uma cadeira, porque o varão é grande. Se ele pegar uma cadeira, ele consegue, mas não tem. A moça quer namorar, mas não consegue lavar uma louça dentro de casa. Uma preguiça que fede, irmão. Não. Nós não podemos olhar para essas coisas e achar que é normal. Não, toma vergonha. Você falando de namoro, rapaz? Não. Procura uma coisa para você fazer. Procura. E não vem, graças a Deus que não vem mais conversar. Antigamente vinha. Antigamente, aí eu sentava com ela. Porque se tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é conversar sobre o problema, irmão. Aí a gente vai falar para você, porque não tem condição. Agora, quem é o responsável? É nós que somos os pais. Porque, irmão, um relacionamento que começa certo, é difícil manter até o final. Agora imagina o que começa errado. A probabilidade de dar errado é gigante. Essa pessoa vai se machucar, vai se ferir. Estava vindo agora a irmã Regiane falando de um adolescente que namorou não sei com quem e tal, e o adolescente queria matar a menina, e aí jurou a menina de morte, aí o pai foi para a menina, não morreu, o pai foi e matou a menina. Pronto.
adolescente com a cabeça a milhão, informação, porque eles estão em formação. Aí, não, que bonitinho, é melhor dentro de casa do que na rua. Não, irmão. Não vamos ser hipócritas, não dá. Nós vamos arrumar problema. Tem um ditado que minha mãe sempre diz para nós, e eu acho tão lindo, aliás, todos os ditados que minha mãe diz é fenomenal. Ela diz que quem não faz o filho chorar, chora no lugar dele. E aí a gente escolhe, ou faz eles chorarem agora, ou nós vamos chorar depois. A responsabilidade é nossa em explicar. É dessa forma que vai ser. Ah, mas eu converso, não tem problema de conversar. É assim. E o que? Por enquanto é assim. Aí quando você estiver lá no seu barraquinho, lá na sua gominha, que você pagar a conta de água, a conta de luz, você pagar o aluguelzinho, que você pôr comida, aí lá você manda. Aqui não. Aqui, por enquanto, sou eu. É do jeito... Mas e se eu pagar tudo? Sou eu. Mas se eu pagar tudo... sou eu, porque a casa é minha. Eu, como você pode pagar tudo aqui. Eu estou aqui, eu estou vivo, só que eu morrer. Quando eu morrer, você faz o que você quiser, mas eu estou vivo, é eu. Irmão. Nós não aprendemos assim. Não foi assim que os nossos pais nos ensinaram? Por que a gente vai mudar? Então, isso parece que é normal. Mudou, irmão, mas não mudou. Não mudou. Então, para o propósito, nós precisamos ensinar, nós pais, precisamos ensinar aos nossos filhos o propósito. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31, para nós ver qual que é o propósito do namoro. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você vai fazer é para a glória de Deus. O crente, tudo que ele vai fazer na terra é para a glória de Deus. Até namorar Por isso que é diferente. Por isso que o cristão é diferente do ímpio. Porque até namorar, ele faz para a glória de Deus. Então tem que ter propósito. Eu não vou começar a namorar com uma pessoa se eu não sei o propósito. Não tem propósito nenhum. Não, estou se conhecendo, vamos namorar por namorar. É que eu estou me sentindo só e aí todo mundo está namorando e eu vou namorar. Não. Você está se sentindo só, deve ser um problema emocional. Tem que tratar o problema. Por quê? Porque o tanto de gente que tem no mundo, você está se sentindo só. O mundo cheio de gente, sua casa cheia de gente. Você, não, trata isso aí que é um probleminha. Porque todo mundo está namorando. Não, mas isso não é todo mundo. Você não pode namorar porque os outros estão namorando, que você na Maria vai com as outras. Então, eu preciso tratar. Qual que é o propósito? O primeiro, nós precisamos entender se há chamado para uma vida em aliança. Primeiro, se eu tenho condição de viver a dois. De dividir os meus problemas com a outra pessoa. Irmão, mas quando namora não divide. Divide porque você vai ter dia que você não vai querer ver a pessoa e você vai ter que explicar para ela. Eu não quero ver você hoje que eu estou virado no giraia. Então você já tem que começar a administrar os problemas. E aí você tem que entender. Por que, irmão? Porque tem pessoas que não têm essa condição. Ela é tão chata que ela tem que viver sozinha. Tem pessoa que, irmão, é melhor ficar sozinha mesmo. Aí escolhe. Eu não gosto de dividir minha vida, eu não gosto de falar dos meus problemas, eu não gosto da satisfação. Então, varão, você não foi chamado para viver a dois, não. Esquece. Não gosto. Qual é o teste que eu faço? Em casa, com a minha mãe, com meu pai. Quando meu pai pergunta as coisas, como é que está lá? Você gosta da satisfação? Então, você está treinando. Então, é descobrir. E aí o jovem, o adolescente precisa olhar. Você tem chamado para viver uma vida em aliança, em parceria? Você quer dividir a sua vida, os seus momentos tristes, as suas fraquezas, os seus problemas, as suas dificuldades? Você já acha que é o momento para isso? Para você começar? Imagina um adolescente em formação. Vai começar a dividir o problema. Nem ele sabe o que ele está sentindo. Nem ele sabe o que está acontecendo dentro dele. Ele vai dividir isso com outra pessoa? Vai dar certo? Irmão, a probabilidade é zero.
É zero, vai dar muito problema, vai sofrer. Então precisa amadurecer. Precisa amadurecer. E aí quando vem conversar comigo, eu falo, bom, vamos amadurecer a ideia. Isso é bom. O que eu faço? Eu estou sentindo aqui um negócio gostoso, eu acho que eu estou gostando, eu acho que eu estou apaixonado. E o que eu faço? Ora, é a melhor coisa a se fazer. Mas eu posso falar para fulano? Se você quiser, fala para os dois orar. Que se for de Deus, daqui 5 anos, 10 anos, aí vai esperar. Mas está um fervo aqui dentro, uma coisa, então não é de Deus não, deixa para lá. Por quê? Porque Deus, as coisas ocorrem de forma natural, sem acelerar, sem desespero. O amor tudo suporta, tudo espera. Então, se é amor, vai ter que esperar um pouquinho. Então, eu preciso fazer uma análise, se tem aliança. Estou conhecendo uma pessoa, qual que é as intenções? É pureza? A intenção é pura? Porque um namoro bíblico tem que preservar o seu corpo e o corpo da outra pessoa. Se já começou com liberdadezinha, com conversinha no WhatsApp depravada, a probabilidade de dar errado é de 99,9%. Por isso eu peço aos pais que se atentem às conversas no WhatsApp. De vez em quando, dá uma olhadinha. De vez em quando, olha lá que está conversando. Porque se tem uma condição assim que os adolescentes têm, é de falar a coisa. De falar o que não deve. Isso é normal de adolescente. Por quê? Porque a parte do cérebro que limita o que é certo e o que é errado, está em formação ainda. Então ele não tem essa percepção. Ele solta mesmo, está nem aí. O adolescente tem dificuldade de dimensionar o que é certo e o que é errado. Eu lembro hoje, como se fosse hoje. Eu cantava no coral, vocês já postaram uma foto lá no grupo da família. Eu jovem, adolescente para jovem, eu cantava no coral, tinha um velhinho, um Geraldo, cantava no coral. E com ele, eu e outro irmãozinho, começamos a brincar com ele, que ele era careca, e a gente começou a aloprar o irmão, esquecemos da idade dele. Começamos a brincar com ele como se ele fosse da nossa idade, a gente é adolescente e ele velho. E a gente aloprando no ensaio do coral, o irmão deu uma chamada em nós lá, que eu fiquei até desconcertado. Eu falei, meu Deus. Ele falou, olha para mim, rapaz. Olha o meu cabelo branco, me respeita. Eu vontade de falar, mas só tem do lado, no meio não tem mais. Mas aí você fica em choque. Você fala, tá bom. Por quê? Porque o adolescente, ele não tem essa dimensão do que é certo e o que é errado. Ele começa a brincar, ele vai-se embora. E aí ele está conversando com a varoazinha lá no WhatsApp. E aí começa a brincar, e começa a falar besteira. Ele perde a noção. E aí o pai e a mãe têm que chegar, ei, isso aqui que você falou é errado. Peça desculpa. Fale que você não queria falar isso. E que você nunca mais vai tratar fulano assim. Precisa, irmão. A gente precisa educar os nossos adolescentes. Os nossos moços. A gente precisa. Ser pai, ser mãe é uma missão terrível para esses dias. E a gente precisa investir tempo se a gente quiser poupar essa geração. Se a gente quiser direcionar essa geração. Por quê? Porque na nossa época não tinha. Falar, irmão, eu não era assim. É claro, não tinha WhatsApp na sua época. Se tivesse WhatsApp na minha época, Deus me defenderá. Graças a Deus que não tinha. Atrapalhado do jeito que eu era. Agora eu tenho que cuidar do meu. Eu sei. E eu fico assim, porque eu sei que eu era meio atrapalhado. Aí eu vou ficar moscando? Não, irmão. O olho do gato, tu no peixe. Tem que ser assim. Então, preciso entender pureza. Para que eu vou namorar? Vai preservar? Não. Vou sacrificar meu corpo? Vou ficar com aflição de espírito? Porque namorar novo, os hormônios estão fervendo. 14, 15 anos, o varão está subindo pelas paredes. Está virado num siri na lata. Aí vai namorar para quê? Vai poder saciar a carne? Não. Vai ser aflição. Aflição de espírito. Então não, segura. No tempo certo,
Deus vai bradar. Aí, irmão, como faz? Ora, lê Bíblia, mortifica a carne. Sabe por que a carne fica a flor da pele? Porque não tem um hábito de ler Bíblia, não tem um hábito de orar, não quer orar. A gente chama para oração, inclusive nas terça-feiras, eu estou contando quem está ficando. Não fica. Por quê? Porque a carnalidade está dominando. Vai ter força para vencer a carne? Não vai. Não vai. Então a gente tem que parar de tampar o sol com a peneira. O evangelho. Ai, mas essa palavra é muito forte. Ela tem que ser assim para nos libertar. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, bendito é o nome do Senhor. Nós teremos uma geração forte aqui. Jovens cheios da graça de Deus. Mas é necessário entender que precisa preservar a pureza. Respeito. Honrar a dignidade e os limites do outro. Isso aqui, irmão, de respeito, não é ensinado na escola. Nós temos que ensinar para os nossos filhos. Respeitar, principalmente o sexo oposto. Esses dias saiu uma trend aí, acho que é trend que fala, né? Que o menino ia lá pedir a menina em namoro, e ela não aceitava, daí ele pegava um pedaço de pau, ele pegava não sei o que lá, e agredia a menina. Olha o que a internet mostra. É isso que a internet está ensinando. E a igreja? A igreja precisa ensinar, não. Isso não pode. Isso não pode. Fala, irmão Robert, mas não, é uma brincadeira, mas é a brincadeira que normatiza o que é mal. Aí na hora lá que está esquentadinho, porque adolescente ele está em formação. Aí ele começa a namorar, vai chegar a hora que ele vai ficar esquentadinho, que ele vai ficar nervosinho. Aí ele lembra do videozinho que ele assistiu lá, e eu sou o valentão, e vai querer agredir. Rapaz, só Jesus, graças a Deus que eu não tenho filha. Graças a Deus. Mas eu peço para que os irmãos orientem, ensinem respeito, respeitar. Até no falar, nós precisamos ensinar os nossos filhos. E comunhão espiritual. Um relacionamento pautado na palavra de Deus para o adolescente precisa conduzir, ou para o jovem, o crescimento espiritual. Irmão Robert, como eu sei que achei uma pessoa bacana, uma pessoa legal mesmo, para eu começar a conversar e orar junto com ela, para Deus começar a preparar as coisas. Porque namoro tem que namorar, vai chegar uma hora que tem que namorar. E aí, como que eu sei, irmão Robert, se essa pessoa, ela te leva para mais perto de Deus? Ela te aproxima de Deus. Esse é o primeiro e o mais simples. Se essa pessoa conduz você para mais perto de Deus. Poxa, estou conversando com fulano, e fulano fala das coisas de Deus, dos trabalhos da igreja, me chamou para orar, me chamou para a gente orar junto, para a gente buscar Deus, para a gente ir para os cultos, para a gente chegar cedo e orar. Aí você achou uma pérola. Aí você pode investir. Porque vai. Agora, se te leva para longe de Deus, se é mais carnuda que você, varão, corre porque é prova. É prova. Posso ouvir um amém? Amém. Então, mais que um sentimento para escolher, porque a gente vai escolher, então eu quero escolher. Não é pelo sentimento, embora nós precisamos, não tem como. Quem aqui dos adolescentes ou das mães que estão aqui, ora, Jesus, prepara uma jovenzinha, um jovem zoadinho para o meu filho, feinho, pobrezinho, até pobre, irmão. Irmão. É que eu não tenho menina, porque se eu tivesse um jovenzinho pobrezinho, eu falava, orar, varão. Orar, porque o negócio tá fácil, não. Irmão, eu falo para os meus, rapaz, vocês têm que arrumar uma coisinha na vida, porque desse jeito aí, quem quer não, varão. Sem um conto no bolso, ninguém quer não. Tem que começar a construir alguma coisinha. Irmão, o tempo mudou, irmão. Os tempos mudaram. Antigamente, você não tinha nada. Você encontrava a varoa. Vamos, varoa, construir um negócio. E as varoas iam mesmo. Hoje as varoas não querem, não. Não, varão. Não, você vai deixar a varoa por aí, sem nada, sem um carrinho para levar ela, dizendo, cara, na chuva, não. Vá-se embora sozinho.
Então, tem que... Então, você vai olhar, claro, a aparência, né? Que você não está orando Jesus, prepara uma pessoa toda bagaçada. Não, você quer uma pessoa bonitinha, arrumadinha, você quer uma pessoa, pelo menos, que ela tenha vontade de vencer, porque jovem não precisa ter vencido, mas precisa ter vontade, ter ânimo, aquele jovem que gosta de estudar, aquele jovem que pensa, que fala sobre o futuro, porque até a conversa hoje é difícil, irmão. O jovem, irmão, você quer ser o quê na vida? Às vezes com 18 anos, o que você escolheu? Não escolhi ainda. Eu falei, não é possível, varão. 18 anos já, varão. Não, vai ter que escolher alguma coisa, pelo amor de Deus. Escolhe uma coisa para você estudar, para você se dedicar, para você ficar bem. Então, além de tudo isso, que nós precisamos observar, além de tudo isso, nós precisamos analisar, para fazer a escolha, a condição, o propósito, o fluxo da vida dessa pessoa. Para onde que ela está sendo direcionada. Por quê, irmão Robert? Por conta do jugo desigual. Então eu não posso escolher só pela aparência, porque a aparência acaba, irmão. Você vai escolher pela aparência, vai escolher pelo dinheiro, pode entrar uma crise financeira, o dinheiro acaba. Pode entrar, a pessoa passou o tempo, a aparência vai-se embora. Com o tempo as rugas vêm, com o tempo as coisas mudam. O corpo muda. Então eu não posso, embora isso seja importante, estou dizendo que não seja, eu não posso olhar só para isso. Eu tenho que olhar algo mais. Eu não posso me importar só com o físico, mas eu preciso me concentrar na direção que essa pessoa está indo. Qual o rumo que essa pessoa, a vida dessa pessoa está tomando. Por que, irmão Rob? Para não se tornar um jugo desigual. Arrumei uma pessoa legal, ela é gente boa, ela é bonita, ela é honesta, ela é trabalhadora, só que ela é do Xexenoê. É jugo desigual, não vai dar certo. Ou você vai ter que ir para lá, ou ela vai ter que vir para cá. É bem provável que você vá para lá. Então eu tenho que ter, mas é bonitinha e tal, mas ela não gosta de crente. Tu está fazendo o que com ela então? Não gosta de crente, não gosta de você. É gente boa, mas não gosta de ir para a igreja. Então não é gente boa, irmão. É simples assim. Porque eu não posso negar a minha fé. Se a pessoa não se identifica com Cristo, ela não se identifica comigo. É simples assim. Então a primeira coisa que eu preciso é perceber, avistar. Qual é o problema? Essa pessoa, ela serve a Deus, o rumo dela é o céu, ela tem desejo de servir ao Senhor Jesus, então pronto. Então agora nós vamos sentar para conversar, para analisar e ver o que a gente tem parecido e vamos em frente. 2 Coríntios 6,14, só para nós fizermos o que nós estamos falando. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as? Então, não tem. Então não dá. Se a pessoa é diferente, não dá. Mas a primeira coisa, qual que é o rumo da sua vida? Qual que é o propósito de vida? O que você pensa sobre o cristianismo? Então, comecei a conversar com uma mocinha, ela parece ser crente, ela está assim me rodando. Ele parece ser crente, o varão, está assim mais ou menos. O que eu preciso fazer? Vamos lá. Qual que é a sua visão sobre o cristianismo? Que tipo de comunhão que você tem com Deus? O que você pensa sobre o céu? Que papo chato. Então sai para lá, Satanás. Não quero conversa com você não. É assim que funciona. Poucas ideias. Porque não é. Eu aprendi com meu cunhado, irmão. Meu cunhado era crente, irmão, na época da juventude. Meu cunhado bonitão, os olhos verdes. E aí as meninas vinham com graça. Eu estudei com ele uma época na sala dele e ele era de presença, as meninas vinham, né? As treinadas, que ele tem em todo lugar. Aí ele estava sentado na carteira deles assim, elas puxavam a cadeira e sentavam ao redor dele. Eu ficava atrás dele só olhando. Falava, o rapaz é bom mesmo, hein? Elas faziam a voltinha assim, ó. E daqui a pouco tá lá ele, Nildó, pregando a palavra para ela. Eu falo, o varão é doido mesmo. Elas veem chavecar ele e ele está pregando a palavra para elas.
Eu falei, será que ele não percebeu que elas veem caíram? Eu ficava pensando, mas não é. É inteligência espiritual. Eu não tenho força para sair fora, para dizer, sai daqui, demônio. Por quê? Porque a menina era bonita, não tem como. Você expulsar a capeta. Não. As meninas eram bonitas. Então o que eu vou fazer para elas ir embora? Vou falar de Jesus. Porque se eu começar a falar de Jesus, elas vão embora, que elas estão endemoniadas mesmo, mas não querem saber de Jesus. É simples assim. Começa a falar de Jesus. Quando chegar uma coisinha perto de você. Chegou um negocinho lá e com o 7.1 que você percebeu furado, fala, peraí que eu vou ler um texto aqui, que eu vou conversar com você sobre um texto da Bíblia. É 2 minutos da linha, vai-se embora, não quer. Então eu preciso ser inteligente, ter inteligência. Eu não consigo dizer não, porque é bonitinha a varoa, é bonito o varão. O oi do varão, meu Deus, não dá para dizer não. Então peraí, vou ler aqui um texto para você e vou começar a falar de Jesus rapidinho, vai-se embora. E acabou a conversa. Então, nós precisamos saber qual é o rumo, porque se entrar no jugo desigual, irmão, aí já era. Você vai ver muita gente dentro da igreja sofrendo, muita gente lá fora falando mal de casamento, porque começou errado. Começou errado, o final vai dar errado. O casamento é uma aliança de amor e compromisso. Qual que é a base do casamento abençoado? Porque eu escolhi, agora entrei no casamento. Qual que é a base? O amor. A base de um casamento abençoado é o amor. Por que, irmão Robert? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, pronto. Então a base do casamento solidificado é o amor. É Deus, Deus que está no casamento. Por isso que o que Deus uniu, não separa o homem, pronto. A base é Deus. A base do casamento é Deus, não tem outra. Porque Deus é amor. Então, quando eu coloco Deus no meu casamento, no começo, na escolha que eu estou fazendo, no meio e no final, não tem como dar errado, irmão. O problema é que a gente quer tirar Deus do relacionamento. Não, Deus, agora não, agora eu vou escolher, deixa que eu sou o cara. Não, vou esquecer um pouquinho de Deus aqui e vou correr atrás dos meus objetivos. Faça isso, que você vai ver. Diz, não, eu não preciso tanto de religião, de ser preso na religião. Eu vou resolver a minha... Faça isso. Resolva a sua vida, que você vai ver. A base de uma família estruturada é Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Tirou Deus, acabou. Você fala, irmão Robert, eu conheço famílias que não têm Deus que é estruturada. Mentira. Eu quero que você me prove para a gente ir junto. Conviver com essa família. Porque a aparência é diferente do que é real. Relacionamento, família solidificada. Porque quem criou a família foi Deus. E a sustentação da família é Deus. Então só existe família sustentada, edificada, se estiver na presença de Deus. Simples assim. Vive de aparência, posta uma fotinho, viaja e tal, mas você vai ver, está brigando, não está traindo. Quem trabalha em uma empresa sabe que funciona assim, irmão. Sabe que é assim que funciona. Quem trabalhou dentro da empresa sabe que funciona. A pessoa, eu falo, você olha lá no Instagram da pessoa, as fotos, meu Deus, que casal tremendo, que família linda. Daqui a pouco você vê a pessoa na sexta-feira dizendo, vou sair com fome. É o quê? Olha o teu marido. Ah, não precisa saber, não. Por quê? Porque está sem Deus. A base de uma família estruturada é Deus. Pronto. Por isso não tire Deus da sua família nunca. Para nada. Não troque. Se você quer que os seus filhos, se você quer que o seu casamento seja um casamento abençoado, chame sempre por Deus. Deus fica aqui. Deus não sai daqui. Deus me direciona como eu devo fazer. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Posso ouvir um amém? Amém. Não deu muito para a gente falar do casamento, mas nos próximos cultos nós vamos estar falando. Curve a sua cabeça que eu quero orar. Senhor Jesus, te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Deus da nossa vida, porque o Senhor é quem nos sustenta. E eu sei que aqui em Vila Cintra